Graça e paz, nobre, boa noite. Externamos a nossa gratidão a Deus mais uma vez por este privilégio que Deus nos proporciona de voltarmos a estar juntos nessa terça-feira para mais uma live através dessa plataforma digital, por esse meio virtual, poder chegar até você. Já estou vendo aí gente maravilhosa que estão já conectados conosco. A minha sobrinha Roseni, apelidada de Cota, né? Muito bom, Roseni, tê-la conosco. Um grande abraço aí para o Adelso, para os meninos. Também o Davi, que nos dá, o David, né? Que nos dá a alegria da sua conexão. Nós louvamos a Deus por você, nobre companheiro. Também a Hilda Barros, que está nos dando a satisfação, a Catiana, minha sobrinha, uma satisfação muito grande poder ter esse contato com vocês novamente. E já recomendo de antemão, você que está entrando, né? Se você é da cidade, se você é do Brasil, se você está em outra nação, se você está em alguma cidade, como a cidade de Boston, na qual a gente tem estado por muito tempo, deixa aí a sua localidade, que aí fica melhor para a gente poder, na verdade, externar a nossa gratidão a Deus por tê-lo conectado conosco na noite dessa terça-feira. Estou vendo Marcelo Araújo também aí nos dando alegria, Albertina, que Deus abençoe todos vocês, e vocês que já entraram, por favor, já dissemina aí nas suas redes sociais que nós estamos ao vivo para mais uma live ministrando este assunto do momento, que é sobre o Evangelho do Reino. Então, nobre companheiro, por favor, estou vendo aqui que o Marcelo Araújo é lá de Joinville, cidade linda, que eu amo, tenho um apreço especial pelo joinvilense. Estou vendo João Evangelista lá de Boston, também cidade que eu estimo muito, e estou vendo várias pessoas, Vitor Valentim, estou vendo o Marco Antônio Ribeiro, meu irmão, pastor Marcos Antônio, que nos dá alegria. Um grande abraço aí para a Regina, está aí como vô coruja, né, curtindo aí a netinha. Grande abraço aí também para a Adriana Campos, e nós nos alegramos com vocês, tá? Um grande abraço aí, Adriana. E você que ainda não compartilhou aí nas suas redes sociais, por favor, compartilhe aí para nós termos um maior número de pessoas já fazendo aí, dando ar da graça, com o objetivo de que quanto mais tempo nós teremos para a nossa live nessa noite. Então, estou vendo aí o Vitor, já falei, o Vitor Valentim, né, que nos dá alegria do seu contato conosco nessa terça-feira. Também o Nivaldo, que bom, Nivaldo, tê-lo aí ligadinho com a gente. Nivaldo Souza, também a Giovana Silva, e só está faltando você, nobre. Dá o ar da graça, porque daqui a pouquinho nós já estaremos entrando aí no texto no qual a gente está ministrando, falando sobre o Evangelho do Reino. E daqui a pouco nós estaremos abrindo as nossas Bíblias, e eu queria que você conectasse. Também estou vendo a Michele de Oliveira, estou vendo lá de Itajaí,
que nos dá alegria, a Ednar, o José Eleutério, que nos dá também alegria, Rosilane, minha sobrinha, conectadinha conosco aí, que bom, muito bom a gente ter essa gente linda, abençoada, maravilhosa, que nos dão a satisfação, a alegria da sua conexão. E você, por favor, espalhe aí nas suas redes sociais e compartilha que a gente está aí ao vivo, porque nós queremos maior número de pessoas para serem agraciados com a exposição da palavra, né? Nós nos dedicamos, escolhemos todas as terças-feiras para que a gente possa compartilhar com os irmãos nesta quarentena de uma porção da bendita, da sacrossanta Palavra de Deus, e ficamos muito contentes por você que tem se mostrado leal, fiel, né? Você que já vão aí para a 4ª live que a gente está fazendo e talvez você ainda não perdeu nenhuma, né? Só está faltando você dar o ar da graça. Tá aí o Josimar, que bom, Josimar, Josué Santos, grande abraço. Deixa aí, nobre, a sua cidade, deixa aí o seu estado, deixa aí a nação que você está nos dando a satisfação da sua conexão. E daqui a pouquinho nós vamos abrir o texto para a gente falar sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. E eu gostaria que outras pessoas pudessem ser agraciados com a palavra de Deus. Enquanto você vai entrando, quero te incentivar a entrar aí no nosso canal. Daqui a pouco vai aparecer aí na sua tela o link, e você nos dá a satisfação de poder se inscrever no nosso canal, porque nós estamos aí envolvidos nesse projeto de crescimento do reino de Deus, e através do canal, com certeza, muito mais pessoas serão alcançadas. Também a Elizabeth Aparecida, que nos dá alegria, Pastor Paulo César, nobre, digníssimo companheiro, lá da nossa cidade maravilhosa do Porto, em Portugal. Olha aí, meu amigo Edmilson, que é isso, Edmilson? Um grande abraço aí para Irlei, para o Douglas, Vinícius, e que bom a gente ter tanta gente amiga nos dando essa alegria. Minha nobre e digníssima esposa Eliana Ribeiro, também a Maria José Santos, e tá aí o povo dando o ar da graça, e quanto mais pessoas a gente tiver conectado, um tanto mais rápido a gente vai fazer já a exposição da palavra. E eu só estou querendo aí que você me dê suporte, né? Divulgando nas suas redes que a gente está ao vivo, compartilhando para que outras pessoas também estejam conectados conosco. Está aí a Elioneide, lá em Boston, né? A minha filha, que alegria poder tê-la conosco também. Nós louvamos a Deus também pelo um amigo aí, meu amigo Pastor Paulo César, já falei sobre ele, um grande amigo, e estou vendo o Fabiano Santos, que nos dá também a sua contribuição nessa noite, e eu já quero tomar o texto da Bíblia, mas estou aguardando só você dar aí o ar da graça para eu poder ler o texto no qual a gente vai fazer a exposição baseado no tema O Evangelho do Reino. Nós fizemos uma live na semana passada neste tema e voltamos nesta semana dando sequência, porque o assunto é rico, é substancioso
e eu creio que de grande interesse do povo de Deus, no sentido de se identificar com a mensagem, né, do Evangelho do Reino. Então, por isso nós estamos fazendo algumas lives neste tema, com o objetivo de enriquecer, de edificar, confortar, consolar o povo de Deus, no sentido de estarmos todos preparados para uma boa obra. Estou vendo aí meu nobre, grande amigo, pastor Marco Antônio de Oliveira, lá em Londres, nos dando aí o ar da graça. Que bom, pastor Marcos. Grande abraço, nobre companheiro. Que Deus abençoe você aí e toda a família, a igreja abençoada. Saudade aí desse povão de Londres, né? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, nobre companheiro, lá no Evangelho que escreveu Marcos, e nós vamos ver aí o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o versículo 14 e o versículo 15, tá? Então, você tem um exemplar da Bíblia, dispõe aí da possibilidade de ler esse texto. Se não dispõe, a gente, na verdade, lê o texto e você preste atenção. E eu queria muito que você compartilhasse aí nas suas redes, porque eu penso que este assunto é um assunto que será um divisor de águas, né, no sentido da sua praticidade de vida cristã, tá? Ô Rosângela lá em Belo Horizonte, nos dando alegria também. E estamos vendo aí a Cristiane Ferreira lá em Boston, nos dando alegria também. Que bom, muito bom. Então vamos ler o texto já no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, verso 14 e verso de número 15, que diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o texto que nós tomamos por base para falarmos nessa noite sobre esse tema, o evangelho do reino. Bom, a primeira coisa que nós observamos no texto é que Jesus se manifestou pregando o evangelho do reino de Deus. E a maioria de nós desfrutamos deste privilégio de sermos evangélicos. Embora esse nome, a palavra evangélico, não aparece na Bíblia Sagrada. Você não vai achar do Evangelho de Mateus ao livro de Apocalipse nenhum texto no Novo Testamento chamando você e eu de evangélico, tá? Então essa palavra não existe nas escrituras neotestamentárias. Você vai achar, sim, você vai achar a palavra evangelho. E a palavra evangelho, tá, aparece nas escrituras do Novo Testamento pelo menos 76 vezes. E significa boas novas, significa boas notícias. E a origem disso ocorreu exatamente em Lucas, no capítulo 2, no verso 9 e no verso 10, quando os pastores aguardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. O texto diz, no capítulo 2, no verso 9 e 10 do Evangelho de Lucas, que eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas, olha aí, o evangelho, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o
povo, de maneira que a palavra evangelho é sinônimo de boas novas, é sinônimo de boas notícias. E o anjo compartilhou dessas boas novas, que está relacionado com a palavra evangelho, com os pastores acerca do nascimento de Jesus em Belém. De maneira que nós já vimos aí o significado da palavra evangelho, que significa boas novas, boas notícias, e no sentido prático, o que de fato é o evangelho. Lógico que a palavra evangelho, no sentido prático, não está meramente fundamentado na ideia só de boa notícia, no sentido de boas novas. É claro que a palavra boa já retrata que o negócio de fato é bom, tá? Mas vai muito mais além, tá? Essas boas novas, essas boas notícias, Paulo retrata na epístola que ele escreveu aos Romanos, e sob o ponto de vista do apóstolo Paulo, evangelho significa poder de Deus. Ele disse assim no capítulo 1, no verso 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho dessas boas novas. Eu não me envergonho dessas boas notícias, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Então, evangelho é sinônimo de poder de Deus. Significa boas notícias, significa boas novas e é sinônimo de poder de Deus. E nós fomos recomendados a pregar o evangelho, tá? Lá em Marcos capítulo 15, verso de número 16, o texto diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, anunciai as boas novas, ou seja, anunciai essas boas notícias, de maneira que essas boas notícias, essas boas novas, o evangelho, que é sinônimo de poder de Deus, não pode ser pregado só verbalmente, não pode ser pregado no sentido teórico, no sentido só de palavras. O apóstolo Paulo, que foi um dos grandes semeadores dessas boas novas, dessas boas notícias, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ou seja, capítulo de número 1, ele escreveu acerca do evangelho, que não era meramente palavras, não era uma teoria, tá? Ele disse o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, verbos, vernáculo, vocabulário, em palavras, tá? Não foi para vós só, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, evangelho é boas notícias, evangelho é boas novas, evangelho é sinônimo de poder de Deus. Nós fomos recomendados a pregar o evangelho tanto em tempo pela loucura da pregação. Você está entendendo, nobre? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, de maneira que nós somos recomendados a pregar essas boas notícias, mas acompanhadas do poder de Deus, tá? E essas boas notícias, em primeira instância, elas foram anunciadas, em primeiro lugar, pelo João Batista.
que foi o precursor de Cristo, que veio com o objetivo de preparar o caminho para o advento do Messias. E você vai encontrar isso em Mateus, no capítulo 3, no verso 1, o texto diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você vai ver que o precursor, o nascedouro da pregação do evangelho nas escrituras neotestamentárias, veio por intermédio desse moço, deste profeta chamado João Batista. Tá? O texto diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você vai ver aí uma conexão entre o que João pregava e o que Jesus pregava. João pregava acerca da chegada do reino dos céus, e o texto diz que Jesus pregava também a mesma mensagem, porque Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, o texto diz: depois que João foi preso, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, tá? E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, essas boas notícias, essas boas novas, o evangelho como sinônimo de poder de Deus, tá? Na qual aprove a Deus salvar a raça humana por intermédio da pregação do evangelho, primeiramente começou a ser pregado por João Batista, e na sequência veio Jesus pregando o evangelho do reino. Tanto João Batista prega o evangelho do reino, quanto Jesus também prega o evangelho do reino. E aí você vai observar que existe uma mensagem central no evangelho do reino. O evangelho do reino tem uma singularidade. O evangelho do reino, ele é singular, ele é ímpar, ele é sui generis, ele é atípico. E você vai perceber isso, que ele tem uma singularidade, porque a mensagem do evangelho do reino tem como essência arrependimento. Você observa que na expressão de João, quando o texto diz que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí você vai ver que aparece Jesus pregando, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí qual era a mensagem que Jesus começou a pregar? Jesus diz: arrependei-vos e credes no evangelho. Então você vai ver que a mensagem central, a essência do evangelho do reino é arrependimento, tá? Porque nós, na live passada, observamos que Deus, na verdade, elegeu Israel com 3 propósitos específicos. Deus elegeu Israel com o objetivo de que Israel pudesse receber a revelação escrita, que é a palavra de Deus. Tá? 99% dos escritores da Bíblia são hebreus, são judeus. Então Deus escolheu dentre as nações Israel para que ele se desse a conhecer a raça humana por intermédio da Bíblia, que é a revelação de Deus para a humanidade. E os escritores da Bíblia saíram do contexto da nação de Israel. Em segundo lugar, Deus escolheu Israel para que de Israel viesse o Messias, o Redentor, o Salvador do mundo. Tá? Então Jesus também é judeu. E em terceiro lugar, Deus escolheu Israel com o objetivo de que Israel fosse uma nação monoteísta, diferente das nações politeístas, que adoravam vários deuses e eram nações pagãs.
Deus escolheu Israel como uma nação monoteísta para que Israel pudesse ensinar as outras nações pagãs e politeístas acerca de um único e verdadeiro Deus. Por isso Deus disse a Israel: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Israel tinha a missão de cumprir o projeto, o plano de Deus, que estava fundamentado nesses 3 objetivos. Tá? E aí, se Israel cumprisse esse objetivo, com certeza Israel estaria em cima e não embaixo. Seria cabeça e não cauda. E seria uma nação atípica, abençoada no campo, abençoada na cidade, abençoado o fruto do seu ventre, abençoado o fruto do ventre dos seus animais, teria recurso sobejo para emprestar para muita gente, sem precisar pedir emprestado absolutamente nada a ninguém, tá? Só que estava condicionado a ela cumprir os 3 planos, os 3 propósitos, os quais Deus a elegeu para essa missão. Só que Israel, ela quebra aliança com Deus e, em vez de ser uma nação monoteísta e adorar um único verdadeiro Deus, ela passou a ser como as outras nações, adorando outros deuses como Baal, tá? Que foi introduzido pela rainha Jezabel no contexto da nação. De maneira que, quando ela quebra essa aliança com Deus, automaticamente ela deixa de ser cabeça e se torna cauda. Ela deixa de estar em cima e passa a estar embaixo. Ela deixa de ser a nação abençoada, distinta das demais nações. E, finalmente, quando chega no Novo Testamento, ela está debaixo do jugo do Império Romano. Ela está debaixo do jugo do Império Romano, e os judeus aguardavam com expectativa o cumprimento da promessa que Deus havia feito de enviar o Redentor, de enviar o Salvador, de enviar o Messias prometido. E eles estavam aguardando debaixo do governo de Roma, escravizados, pagando impostos altos a Roma, tá? Com um sistema religioso totalmente corrompido, alienado de Deus, tá? E foi nesse contexto, tá, que aparece João Batista com essas boas novas, com essas boas notícias, com o evangelho anunciando a chegada do Messias, tá? Aparece João Batista, tá, anunciando a chegada do Messias e a chegada do reino de Deus. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, seria estabelecido um novo reino, ou seja, esse Messias, esse Redentor, esse Salvador, iria implantar o seu reino na terra. Iria implantar o seu reino. E esse reino, disse ele, que não é deste mundo. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E ele diz também que não vem com aparência exterior. Ele diz que este reino não é comida, não é bebida, é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo, tá? Toda a configuração do reino de Jesus, que Jesus veio implantar, tá? Ele tem a mesma configuração do Império Romano no sentido de operacionalidade funcional. Se o reino do Império Romano tinha um rei, Jesus se manifesta como rei que seria enviado por Deus para reinar sobre a nação de Israel e sobre a igreja. Jesus aparece como rei, nós somos os súditos desse reino, tá? Nós que somos salvos. Em terceiro lugar, esse reino tem uma legislação própria, e essa legislação é o Sermão da Montanha, tá? O Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar esse sermão. É a legislação do reino. Todo reino tem essa legislação fundamentada em princípios, regras, preceitos que estão ali ensinados por Jesus no capítulo 5 a 7 de Mateus. E esse reino também tem um lugar, tem uma geografia. Só que essa geografia não é também os céus, tá? Porque tem muita gente que pensa que vai para o céu e o reino está lá. Claro que está lá,
tá? Porque ele é de origem dos céus. A Bíblia diz, é chegado o reino de Deus, e na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensinou-nos a dizer, venha a nós o teu reino, tá? E no capítulo 6, no verso 33, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Então, tem duas palavrinhas no Novo Testamento que a gente precisa se conectar com elas. Reino dos céus diz respeito à origem do reino, ele é do céu, tá? A configuração, a operacionalidade funcional, os seus preceitos, as suas regras, tudo é do céu, tá? E reino de Deus diz respeito ao rei, que é o próprio Deus, Então, essas duas palavrinhas, reino de Deus e reino dos céus, elas vão se intercalar nas escrituras do Novo Testamento, tá? Então, de maneira que aparece João Batista anunciando o evangelho do reino, as boas novas do reino, as boas notícias do reino, e aparece Jesus também anunciando as boas novas do reino, anunciando as boas notícias do reino, mas a condição para se entrar no reino e ver o reino, a primeira condição seria o arrependimento. Por isso os dois ministram a palavra central do Evangelho do Reino, a mensagem central do Evangelho do Reino é o arrependimento. E a palavra arrependimento, é interessante isso, a palavra arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de mente. Escute isso, nobre. Significa mudança de mente, significa mudança de direção. Essa palavra, ela tem origem na missão, na tarefa de um exército. Ela foi extraída de um exército, tá? Porque era uma palavra usada pelos exércitos. Quando o exército estava indo em uma determinada direção e o comandante gritava, meia volta! O comandante gritava. Então ele estava dizendo, mudai de direção. Tá? Em outras palavras, para mudar de direção, você precisa raciocinar, pensar, mudar de mente, de raciocínio. Tá? Então a palavra arrependimento é sinônimo de metanoia. Tá? E essa foi a mensagem que João Batista pregou, a mensagem que Jesus pregou, arrependei-vos, mudai de mente, mudai de direção, porque é chegado o reino de Deus. E essa mudança de direção, essa mudança de mente, ela teria que vir acompanhada de frutos, que João chama esses frutos dignos de arrependimento. Tá? Era uma mudança de direção, era uma mudança de mente acompanhada de frutos. Quando João diz, no texto que ele deixou registrado do capítulo 3 de Lucas, capítulo 3, versos 7 e 8, o texto diz, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Ele dizia assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí ele diz, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Tá? Então, a mensagem central do Evangelho do Reino, vou repetir, meu nobre, a mensagem central do Evangelho do Reino é arrependimento, que é sinônimo de mudança de mente, que é sinônimo de mudança de direção. É dar meia volta, de maneira que João Batista vem pregando esse arrependimento, Jesus também vem pregando
esse arrependimento, só que esse arrependimento não era meramente mudar de mente, não era meramente mudar de direção. Essa mudança de mente, de direção, teria que vir acompanhada de frutos, tá? E é interessante que a gente vai observar no Novo Testamento algumas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, algumas pessoas as quais, na verdade, mudaram de mente e mudaram de direção. E nós temos um exemplo clássico disso no Novo Testamento, daquele publicano chamado Zaqueu. Zaqueu ele na verdade, a vida dele era focado em ganhar dinheiro. Zaqueu era chefe dos publicanos. Os publicanos eram repudiados pelos judeus, porque os publicanos cobravam impostos para Roma, e os impostos, de alguma forma, eram exorbitantes, tá? E a nação de Israel era uma província de Roma, e ela se sentia lesada pela cobrança absurda de Roma em termos de impostos. E Zaqueu era chefe, escute isso, nobre, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, que eram os publicanos. E o foco de Zaqueu era ganhar dinheiro, ele era ganancioso. Só que aconteceu um fato extraordinário na vida de Zaqueu. O texto diz que, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos, e o texto diz que ele era rico, porque ele era ganancioso, o foco dele era dinheiro, e na cobrança dos impostos ele se tornou um cara altamente rico no contexto da nação, de maneira que ele tomou conhecimento acerca de Jesus e procurava ver quem era Jesus, só que ele não podia porque a multidão, porque por causa da multidão, ele era, além de ser de pequena estatura, ele era repudiado. O povo tinha uma gana nele descomunal, ele não podia tramitar no meio do povo com facilidade, né, por causa da multidão. De maneira que ele correu adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia Jesus de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o texto diz que, vendo isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor, ele disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém. Escute, olha a palavra de Zaqueu, tá? Até então, o foco de Zaqueu era ganhar. Ele era altamente ganancioso, tá? Agora, quando Jesus entra na sua casa, ele se arrepende dos seus pecados, ele muda de mente, ele muda de direção, e agora o foco dele, que era ganhar, em cima de ganância, muda porque ele se arrependeu. E aí ele diz: olha, Senhor Jesus, se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Em primeira instância, antes dele dizer isso, ele disse: eis que eu dou aos pobres. Jesus não falou nada, não pediu nada a ele. Você está entendendo? Simplesmente ele disse: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém nesse período na minha profissão, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso se chama frutos dignos de arrependimento. Não basta, nobre, mudar de mente. Não basta mudar de direção, dar meia volta. É interessante que o seu arrependimento, que o meu arrependimento, que o nosso arrependimento venha acompanhados de frutos dignos de arrependimento. E nós temos um outro caso clássico nas Escrituras do Novo Testamento, que diz respeito àquele soldado que açoitou Paulo e Silas no cárcere,
né? Ele açoitou, bateu por recomendação dos magistrados que prenderam Paulo e Silas, mas lá na cadeia Paulo e Silas começou a louvar a Deus, deu um terremoto na cadeia e de repente as prisões se abriram, os presos iniciaram uma fuga e ele se desesperou. Ele se desesperou e Paulo diz: calma, não se desespera, porque todos nós estamos aqui. E ele ficou impactado, porque por causa daquela manifestação de poder da parte de Deus, e o texto diz que ele, tirando-os para fora, o soldado disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Olha aí, um gesto de arrependimento. Ele está arrependido por ter açoitado Paulo, por ter encarcerado Paulo, por ter feito Paulo e Silas sofrer dentro da prisão. Aí, diante da manifestação do poder de Deus, ele diz: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí o texto diz: e eles disseram, Paulo e Silas disseram para ele: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E aí o texto diz que lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Aí o texto conta uma coisa interessante. O que é mudança de mente? O que é mudança de direção? O que é dar meia volta? O que é se arrepender com frutos dignos de arrependimento? O texto vai dizer que tomando-os, o que ele fez? Tomou Paulo e Silas e consigo naquela mesma hora da noite, e sabe o que ele fez? O mesmo cara que açoitou Paulo e Silas, agora o texto diz que lavou-lhes os vergões. Olha só, a mudança de mente, mudança de direção, meia volta ao se arrepender. O texto diz que ele agora, o que ele fez? Ele lavou-lhe os vergões, e diz a Bíblia que logo foi batizado ele e todos os seus da sua casa. Então, meu nobre, não basta só se arrepender. E você também tem que ter o cuidado de não confundir arrependimento com remorso, tá? E então é interessante você fazer distinção de uma coisa da outra, tá? Enquanto o arrependimento te leva a mudar de direção, mudar de mente, dar meia volta e mostrar através de frutos o seu arrependimento, que o seu arrependimento de fato é um arrependimento digno, e isso é retratado na atitude de Zaqueu, é retratado na atitude do soldado que houvera açoitado Paulo e Silas. E essa, na verdade, era, meu nobre, a mensagem do Evangelho do Reino: arrependimento acompanhado de frutos. Veja que o texto diz que João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, e a mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí o texto vai dizer no capítulo 3 de Lucas, verso 10 e 11, o texto diz assim: e a multidão o interrogava dizendo: o que faremos? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, o que deve fazer? Reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Ou seja, eles vieram, as multidões vieram para ser batizados e perguntaram para João: o que nós temos que fazer? João disse para eles: vocês têm que se arrependerem dos vossos pecados, vocês têm que mudar de mente, vocês têm que mudar de direção, vocês têm que dar meia volta para voltar para a direção de Deus. Só que não basta vocês fazerem só isso. É necessário que esse arrependimento venha acompanhados de algo chamado frutos dignos de arrependimentos.
E que frutos é esse, João? Aí João diz para eles, olha, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E aqui eu abro um parêntese para fazer um paralelo entre o evangelho do reino pregado por João e pregado por João Batista e o evangelho que a gente prega hoje. Porque até entre nós há muitos daqueles que supostamente se dizem evangélico, numa linguagem mais popular se dizem crentes ou cristãos, que aceitaram Jesus e acham que se arrependeram dos seus pecados, deram meia volta, mudaram de direção, tá? Mas eles não aceitam, acham que não é necessário a prática de boas obras. Hello, vou repetir. A prática de boas obras. Veja que Zaqueu disse, dou a metade dos meus bens. Isso significa que o evangelho do reino está relacionado com a ideia de compartilhar, de repartir o que a gente tem com o nosso próximo. Está relacionado com a prática do amor, tá? E você veja que o gesto de Zaqueu retrata isso. E aqui João diz para eles, olha, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira, tá? Ou seja, o que João está querendo dizer? Ele está querendo mais ou menos dizer o que Paulo escreveu lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e no verso 9. Paulo disse assim, porque é pela graça que sois salvos. Eu e você fomos salvos pela graça. Aí ele diz, por meio da fé. Então eu e você e eu, nós fomos salvos pela graça, a favor imerecido, tá? Por meio da fé. Aí Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, essa graça é donativo, é presente, adquirido sem méritos, tá? Aí ele diz, porque somos feituras, escute isso, nobre, o processo de regeneração através do novo nascimento e também acompanhado de arrependimento com frutos dignos de arrependimento proposto por Paulo nesse texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo. Escute, nobre, nós agora somos uma nova criatura, tá? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aí ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Hello, nós não somos salvos por meio das obras, tá? Mas fomos salvos para boas obras. Por isso Tiago diz que a fé sem obra é morta. Aí Tiago ainda repete dizendo, mostra-me a sua fé por intermédio das suas obras. Na verdade, eu e você não somos salvos por meio das obras, mas fomos salvos para a prática de boas obras. Por isso, toda pessoa que de fato se arrependeu e está no contexto do evangelho do reino, número 1, se arrependeu, mas o seu arrependimento veio acompanhado com frutos dignos de arrependimento. Semelhante a Zaqueu, que diz, olha, eu dou, até então eu era ganancioso, até então eu só queria ganhar, mas eu dou a metade dos meus bens. Dou a metade dos meus bens aos pobres. Tem um detalhe, se eu defraudei, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu restituo quadruplicadamente, tá? Aí vem João corroborando com o ato de Zaqueu e disse, vocês se arrependeram? Vocês querem serem batizados? E eles perguntam, sim, a gente quer, o que a gente tem que fazer?
Se vocês tiverem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Se vocês tiverem alimento, faça o mesmo. E aí, Paulo disse que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, ele termina o texto dizendo, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Hello! Escute, nobre, para que andássemos diariamente no evangelho do reino, na prática de boas obras. Mas tem muita gente que assimilou uma ideia de que eu não sou salvo por meio das obras e acha que pode estar inserido no contexto do evangelho do reino sem a prática de boas obras. Tomara que você reveja esse conceito de evangelho que você tem, que é incompatível com os princípios que estão exarados nas escrituras neotestamentárias, que retrata a essência do evangelho do reino, tá? E é interessante que ainda tem uma coisa, o evangelho do reino, além de ter uma mensagem central fundamentado no arrependimento, acompanhado de frutos dignos de arrependimento, o evangelho do reino, no evangelho do reino, arrependimento e confissão de pecado andam juntos. É interessante, né, nobre? Você vai ver isso lá em Marcos, no capítulo de número 1, no verso 4 e 5, diz assim, apareceu João batizando no deserto e pregava o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Então, para que João pregava o batismo de arrependimento? Com o objetivo de que as pessoas tivessem os seus pecados, fossem redimidas dos seus pecados. E toda a província, diz a Bíblia, da Judéia e toda Jerusalém, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados no Rio Jordão. Mas, olha só, eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, literalmente, arrependimento e confissão de pecado andam juntos. Dificilmente é possível você se arrepender alienado da confissão. E dificilmente você faz uma confissão, tá, sem se arrepender. De maneira que você vai ver essa proposta de confissão quando João diz, 1 João no capítulo 2, do verso 1 e no verso 2, João diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha a proposta de João. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, como também pelos de todo mundo. Escute, João está dizendo, meus filhinhos, vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, e o desejo do meu coração é que vocês não pequem. Mas se porventura alguém de vocês pecar, alguns de vocês pecarem, vocês têm um advogado, tá? Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Aí ele fecha o texto lá na primeira epístola, também no capítulo 1, no versículo 8 e 10, dizendo, se confessarmos, escute, você tem um advogado, à destra do Pai, tá? Como Jesus disse, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo é o advogado, tá? Jesus Cristo justo. Aí ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também como pelo de todo mundo. Mas para que a gente desfrute do perdão dos nossos pecados, aí nós precisamos confessar. João capítulo 1, versículo 8 e 10, na primeira epístola, ele diz assim, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, em síntese, nobre, digníssimo amigo, irmão que está conectado conosco nessa live, deixa eu te dizer, o evangelho do reino, tá? O evangelho do reino é boas novas, boas notícias, é sinônimo de poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E a mensagem central do evangelho do reino é arrependimento. Não há nenhuma possibilidade de ver o reino, nem de entrar no reino de Deus sem o arrependimento. E arrependimento é sinônimo de mudar de mente, arrependimento é sinônimo de mudar de direção, arrependimento é sinônimo de dar meia volta. Agora, esse arrependimento tem que vir acompanhado de frutos, que João chama de frutos dignos de arrependimento. E os frutos são a prática das boas obras. Eu mostro que eu me arrependi, você mostra que você se arrependeu dos seus pecados na prática das boas obras. E João diz que para aqueles que estavam lá, que quem tivesse 2 túnicas repartisse com quem não tinha nenhuma. Ele diz que quem tivesse alimento também fizesse o mesmo, tá? E você vai ver que aparece o apóstolo Paulo dizendo que foi pela graça que nós fomos salvos, por meio da fé. Ele diz que essa fé não vem de nós, é um donativo, um presente adquirido sem mérito, é fruto da graça, tá? Mas ele diz que nós somos feituras de Deus em Cristo, tá? Criados para boas obras. Você está entendendo, meu nobre? Criado para boas obras. Então, eu queria que você fizesse uma análise do evangelho na qual você se autoproclama como evangélico. Será que você, na verdade, congrega numa instituição religiosa, numa igreja, numa denominação, é que é esse tipo de evangelho que você ouve a pregação dele? Será que é um evangelho que tem como mensagem central o arrependimento? Será que é um evangelho que tem como mensagem central o arrependimento acompanhado? Acompanhado de arrependimento, acompanhado de frutos dignos de arrependimento, arrependimento acompanhado de confissão de pecados? Será que é esse evangelho que você, na verdade, pratica? É esse evangelho que essa instituição, essa denominação que você frequenta, que você é membro, prega? Meu amigo, faça uma análise nessa noite, porque se não for esse evangelho, Jesus disse para Nicodemos que se não for pela prática desse evangelho que produz, na verdade, o novo nascimento, na ideia de nascer tanto da água e do Espírito, não dá para ver e nem entrar no reino de Deus. Você está entendendo? De maneira que o evangelho do reino, ele é interessante. Uma coisa que eu descobri também no evangelho do reino, que a gente me confrontou, né? E eu penso que vai confrontar alguns pastores e alguns pregadores, os quais estão conectados conosco nessa live. O evangelho do reino não, escute isso, não oferece Cristo ao pecador. Você parece que vai dar um salto aí da onde você está sentado. Que é isso, pastor Samuel? O evangelho do reino não oferece Cristo ao pecador. É o pecador que, ao ouvi-lo, pergunta o que é preciso fazer para ter Jesus como seu Salvador. É uma inversão, né? Porque a gente prega um evangelho hoje que a gente fica massageando o ego das pessoas que nos ouvem, fazendo promessas mirabolantes, tá? Para trazê-los para a denominação, para a instituição
que a gente frequenta com o objetivo de levá-lo a ser membro, tá? No entanto, o evangelho no seu nascedouro, ministrado por João Batista e ministrado por João e pelos apóstolos, ele não amassageava o ego de absolutamente ninguém para trazê-los a Cristo. Pelo contrário, ele era pregado, a mensagem era a mensagem do arrependimento, acompanhado de frutos dignos de arrependimento, a mensagem do arrependimento acompanhado de confissão de pecados, e quando eles terminavam a mensagem, aí, olha o que diz o texto lá em Lucas capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: e a multidão interrogava. Hello, vou dizer para você de novo, João pregava e a multidão interrogava dizendo: que faremos, pois? Ele não falou nada, ele só pregou, e a multidão: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos, aí você vai ver, para serem batizados, também disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Você está vendo? Ele não oferece Cristo, não. É eles que dizem: o que devemos fazer? Aí João lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados, aí aparecem os soldados e interrogam também, dizendo: e nós? O que faremos? Aí o texto diz: e ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo. Vou repetir, meu nobre, digníssimo amigo, pregador, pastor. O evangelho do reino, ele não oferece Cristo ao pecador. É o pecador que, ao ouvir a mensagem do evangelho do reino, arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento, confessai os vossos pecados. É o pecador que pergunta: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Como perguntou o soldado a Paulo e Silas: o que faremos, irmãos? Você está entendendo, nobre? De maneira que o texto vai dizer ainda lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 37 e 38, você vai ver a pregação do apóstolo Pedro, porque era compatível com a pregação de João, era compatível com a pregação de Jesus. E o apóstolo diz assim: ouvindo eles isso, depois que Pedro pregou um grande sermão no dia de Pentecostes, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem de João, a mensagem de Jesus, a mensagem de Pedro era a mesma. Será que a minha mensagem, será que a sua mensagem, nobre, que está conectado comigo, é a mesma de João? É a mesma de Jesus? É a mesma dos apóstolos? Será que é? Eu queria que você fizesse uma reflexão nessa live comigo acerca disso, porque a proposta de vir fazer essa live aqui com você é para que você pudesse fazer uma análise se esse evangelho que você está inserido no contexto dele garante de fato a sua entrada no reino de Deus. Você está entendendo, meu nobre? De maneira que o evangelho do reino, ele também é ético. Eu vou te falar umas coisas interessantes. O evangelho do reino também é ético. Ele é anti-avareza, ele é anti-suborno, ele é anti-violência, ele é anti-corrupção,
ele é anti-imoralidade e ele é anti-usurpação da honra alheia. Você está entendendo, nobre? Vou repetir. O evangelho do reino, ele é ético. Vou repetir. O evangelho do reino é ético. Ou seja, se o evangelho que você está inserido no contexto dele, se a instituição ou denominação na qual você congrega não prega um evangelho ético, anti-avareza, anti-suborno, anti-violência, anti-corrupção, anti-imoralidade, anti-usurpação da honra alheia, esse não é o evangelho que João pregou, esse não é o evangelho que Cristo pregou, esse não é o evangelho que os apóstolos pregaram. E o propósito na ministração dessa live é te conscientizar disso, porque estamos no limiar, nos dias que precedem o arrebatamento da igreja. E você não pode continuar sendo ludibriado, engodado, enganado por um outro evangelho que não seja o evangelho do reino. Eu vou te mostrar por que ele é anti-avareza, por que ele é anti-suborno, por que ele é anti-violência, por que ele é anti-corrupção, por que ele é anti-imoralidade, por que ele é anti-usurpação da honra alheia. Vou te mostrar no texto que João escreveu. O texto diz que então as multidões interrogaram, mesmo texto que eu li antes, dizendo: o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, João está falando, o evangelho do reino não é avarento, não acumula para si. O evangelho do reino não é ganancioso. O evangelho do reino não é egocêntrico, egoísta, voltado para si, para os seus caprichos e conveniências. O evangelho do reino é anti-avareza. Tá? Por isso que João disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, reparta também com quem não tem. Você está entendendo? Porque o evangelho do reino, ele na verdade é anti-avareza. Também o evangelho do reino, você vai perceber que é anti-suborno. Tá? Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estimulado. Ou seja, o evangelho do reino é anti-suborno. É esse o evangelho que você se converteu? É esse evangelho que expurgou, que arrancou, extirpou do seu interior a avareza? É este evangelho que te torna um cidadão digno, nobre, honesto, que não é subornado e nem suborna ninguém? Então, o texto está dizendo que os publicanos perguntaram: o que é que vamos fazer para ser salvo? E João diz para eles: olha, vocês também, vocês façam o seguinte, vocês não cobreis mais do que é estimulado, porque vocês já são estigmatizados, vocês já são depreciados, vocês já são difamados por causa da profissão que vocês exercem. Faça como o chefe de vocês, que aceitou Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, e está aí na cidade procurando quem ele defraudou para restituir 4 vezes mais, e passou a dar a metade dos seus bens para os pobres. Entendeu? Aí você vai ver que o evangelho do reino, ele é anti-suborno, ele é anti-violência. Respondeu-lhe, o texto diz, também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Ou seja, no exercício da profissão de soldado, seja você polícia militar, seja você polícia civil, seja você das Forças Armadas, seja você polícia federal, não maltrateis
olha aí, ele diz para eles o seguinte, a ninguém maltrateis, porque o evangelho do reino é anti-violência, o evangelho do reino é anti-corrupção, nobre. Você vai ver, no mesmo texto, ele diz, a ninguém maltrateis e não deis denúncias falsas. Ou seja, não tem fake news no evangelho do reino. Quem é regenerado, nascido de novo, está inserido no evangelho do reino, não se utiliza dessa plataforma digital, desses meios sociais, para o que está aqui no texto, né? Denúncia falsa. E nunca houve uma época que a gente tivesse tão assediado, tá? E de repente até sendo conivente, porque a gente reproduz às vezes o que chega para a gente sem saber a verdadeira fonte, tá? Então o evangelho do reino, ele ele é anticorrupção, também ele é anti-imoralidade, tá? Ele é anticorrupção, porque no final do texto ele diz, contentai-vos com vosso soldo, contentai-vos com vosso salário, tá? E finalmente ele diz que o evangelho do reino, ele na verdade é um evangelho que não comunga com a imoralidade, tá? Porque o texto diz no capítulo 3 do versículo 14, né? E no versículo 18 ao 20, o texto diz, assim, pois, muitas outras exortações anunciava o evangelho. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, olha aí, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou-lhe ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então o evangelho do reino, ele anda na contramão da imoralidade, adultério, fornicação, prostituição, ele anda na contramão. Você está entendendo? E o pregador do evangelho do reino não pode ser conivente, massagear o ego até de políticos, na verdade, que tem essas características imorais e corruptas. E João não tinha compromisso, ele tinha compromisso com o evangelho do reino. E finalmente, meu nobre, para a gente terminar aqui, porque já está chegando o nosso tempo, tá? O evangelho do reino, no evangelho do reino, não há lugar para ser humano reivindicar divindade, deidade. Porque há tantos homens hoje, no evangelho desse contexto de tempo do século XXI, que, porque são usados por Deus, eles se acham semideuses. Alguns reivindicam até para si divindade, deidade. E João nos dá uma aula de dignidade, de nobreza, porque o texto diz que este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Olha só, confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Ou seja, eu sou ser humano, de pele, carne e osso e músculo igual a vocês. Eu não tenho atributos de divindade. Eu não sou onipotente, não sou onipresente, não sou onisciente. Eu não sou o Cristo. Aí então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele diz, também não sou Elias. E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo?
Então ele respondeu: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Esse é o evangelho do reino. No evangelho do reino, ser humano é ser humano. Deus é Deus. Você está entendendo, nobre? Então, se é este evangelho que a sua igreja prega, se é este evangelho que a tua denominação prega, meus parabéns. Agora, se não for, eu tenho uma palavra para você baseado no que Paulo disse lá em Gálatas. No capítulo 1, do verso 6 ao 9, olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Nós estamos inseridos, meu nobre, num contexto de que o verdadeiro está se tornando falso, num contexto de inversão de valores. Esse é o contexto que nós estamos inseridos. E Paulo disse assim para os Gálatas: eu estou admirado que estejais tão depressa, passando do que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tem muita gente por aí querendo perverter a essência do evangelho do reino. E Deus está falando conosco nessa noite, com o objetivo de que a gente faça uma análise, de consciência, que a gente deixe a ficha cair e a gente, na verdade, tome uma postura para saber que tipo de evangelho que nós estamos inseridos no seu contexto. Se é o evangelho do reino ou se é esse evangelho aqui que Paulo disse que tem alguns pervertendo a essência do evangelho do reino. Aí ele diz aqui: mas ainda que nós, ele diz até, olha o que Paulo diz, ainda que nós, apóstolos, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Sabe o que significa a palavra anátema? Maldição. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldição. Nobre, não tem alternativa. Depois dessa mensagem, se você continuar subjugado a algum tipo de evangelho que não seja o evangelho do reino, que não tenha sua mensagem centralizada no arrependimento com frutos dignos de arrependimento acompanhado de confissão de pecados. Se você, meu nobre, minha nobre, continuar subjugado a um evangelho que não tem como referência o evangelho que João pregou, o evangelho que Cristo pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram, se você está no contexto de um evangelho que comunga com corrupção, que comunga com usurpação da honra alheia, que comunga, meu nobre, com suborno, que comunga com avareza, me dá licença, você fica nele se você quiser, porque você já não é mais inocente a partir do momento que você ouviu essa mensagem. Tomara que nessa quarentena você reflita sobre isso e tome uma decisão de pular para o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino de Deus. Espero você na próxima live, nobre companheiro. Espero você na próxima live, porque na próxima live a gente vai falar do reino. A gente vai falar desse reino que tem um rei, a gente vai falar desse reino que tem os súditos, a gente vai falar desse reino que tem a sua própria legislação e a gente vai falar desse reino que tem um lugar.
Então não perca a próxima live na próxima terça-feira. E se essa palavra, meu lindo, minha linda, meu nobre, mexeu com a sua estrutura espiritual, falou profundamente ao seu coração, me ajude, por amor do nome de Jesus. Compartilha dela nas suas redes sociais com o maior número de pessoas. A gente precisa fazer o que a Bíblia diz: salvai-vos alguns, arrebatando os do fogo. E nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Então não podemos mais brincar com um evangelho que não seja, de fato, o evangelho do reino. Meus agradecimentos ao Marcos Luz, que nos dá ali o ar da graça, a Joana Duarte. E antes de eu encerrar a live, eu vou fazer uma oração por você, mas eu queria que você desse as caras aí. Pastor Paulo César Souto, muito obrigado, nobre, por essa sua participação conosco. A Joana Duarte. Então, lindo, dá aí o ar da graça, mostra que você ainda está ligado, ouviu a mensagem, deixa o seu comentário, por favor, porque isso me estimula, isso me encoraja, me anima e me fortalece na perspectiva de que eu continue nessa missão. O evangelista Marcos Luz, né, amigo do pastor Paulo, que está aí conectado, e eu quero encerrar essa live, mas quero orar por você. Mas estou aguardando aí o seu nome na tela. O Maico, grande abraço, Maico. Deus te abençoe. A Joana Duarte está aí conectada. E então, cadê você, nobre? Dá aí o ar da graça para a gente fazer uma oração, encerrar essa live nessa noite, mas a gente quer orar com você, por você, para que o Espírito de Deus aplique essa palavra na tábua do teu coração e você, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa estar totalmente conectado, identificado com o evangelho do reino nesses dias que precedem o arrebatamento da igreja. Estamos aí vendo a Cris, minha cunhada, também a Ângela Vieira, que bom, Ângela. Estamos vendo a Elizabeth Aparecida, a Júlia Vitória Dias, também está faltando você. Eu vou já fazer a oração, mas queria citar o seu nome. A Michele também nos dando aí o ar da graça e a conexão conosco, e só está faltando a sua carinha aparecer, tá? Tá ali o Poli, que também nos dá a satisfação de estar totalmente ligada, né, ou ligado conosco, desculpa aí, que de você, meu nobre, nós vamos orar. Nós vamos orar e eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus, pedindo a Deus que te proteja, te guarde aí dessa pandemia, desse vírus, e que o nome de Cristo na sua vida, da sua família, seja engrandecido, tá bom? Então, nós vamos orar. Se você colocar o seu nomezinho aí, eu vou ficar agradecido. E aí na tela está o link do meu canal no YouTube. Poxa, se toda essa gente maravilhosa que sempre está conosco nas nossas lives se inscreverem no nosso canal, a gente vai bater o recorde rápido, né? Então eu pediria a você, meu nobre, por favor, entra lá e aproveita aí o link que está na tela aí e já se inscreva. João Evangelista, obrigado, nobre. Também a Neide Aparecida, obrigado, minha linda, por estar conectada conosco. E, por favor, se inscreva lá no nosso canal. E você que não conhece as nossas redes, é só colocar lá @Samuel César Ribeiro e você já entra na nossa página, já também fica nos seguindo ali na página e vai ser uma bênção essa nossa relação. E deixa o seu comentário acerca das lives, das ministrações às quais a gente está fazendo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora a favor de todos os teus filhos e tuas filhas que nos dão essa alegria nessa terça-feira de estarem conectados conosco através dessa plataforma digital. Deus, que a tua palavra, que não volta vazia, que faz aquilo que te apraz,
prescrute a alma dos teus filhos, ó Deus, e que nós tenhamos coragem de dar meia volta, de mudar de mente, de mudar de direção, para se identificar de forma plena com o Evangelho do Reino. Aplica essa palavra no nosso coração, proteja os teus filhos nessa pandemia, nessa quarentena, guarda-os debaixo do teu sangue de livramento, meu Deus, de qualquer mal. E qualquer um que já esteja enfermo, Deus, que já esteja acometido por alguma enfermidade. Nós oramos agora para que, no nome de Jesus, essas pessoas sejam saradas, curadas, porque tu és Deus de perto e de longe, e para ti não há impedimento algum operar de perto ou de longe. Então, em nome de Jesus, eu abençoo cada família conectada conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Um grande abraço, meu nobre, minha nobre, que a bênção de Deus esteja com você, a bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Bota aí na sua agenda, terça-feira, tá? Terça-feira, às 8 da noite, estamos de volta.